aprendi. Surfando em correntes que só eu vi. Não preciso de mapa pra seguir. Só de coragem pra partir. Passando por borrões eu vou correr, pois sei exatamente o que preciso ser. Venha comigo pintar o luar, dançar sem parar nessa mistura de aquarelas. Traçar, trilhar e rabiscar o destino que vou tracejar. Só pra mim ainda existem cores pra sentir quando o vento estiver afim. Eu sou o Geek, mestre de vocês, e estou trazendo aqui uma one shot, vulgo, quem sabe, uma linda história de muitos episódios, ou quem sabe. No mundo mágico é difícil saber de muitas coisas, não é? Ainda mais quando você não tinha noção do que tinha no horizonte, dos mistérios que esse mundo guardava e que agora quem guarda o segredo dele são vocês. Por muito tempo, esse mundo era cheio de magia, coberto de criaturas fantásticas e que todo mundo era livre para fazer o que bem entender com essa força mágica que vem da natureza desde sempre. Seus tataravós e amigos deles e antigos povos cultivavam a magia e usavam para os seus fins, até que em um certo tempo a magia foi usada de qualquer forma, para qualquer ato, para guerras, para conflitos e coisas mais banais. Então os grandes sábios bruxos decidiram então selar esse compromisso e silenciar aqueles que usavam da magia de forma errada. Então eles decidiram apagar a memória de todas aquelas pessoas que utilizavam magia e assim decretaram ali o sigilo mágico, onde ninguém poderia saber mais sobre o segredo da magia, de como fazê-la, a não ser os bruxos que foram escolhidos para guardar esse segredo. E assim esses bruxos escolheram os seus discípulos e esse misticismo todo foi criado desde então para que esse segredo seja mantido, para as pessoas ali entenderem que existe magia naquele mundo, mas que só pessoas especiais são capazes de usá-la. E não é nenhum fato mentiroso, né? Pessoas especiais realmente podem usar magia, aquelas que pensam no bem, que querem fazer algo extraordinário para mudar a vida das pessoas para melhor. E então, num belo dia, vocês também começaram a entender mais sobre essa magia, sobre o que ela faz e o que vocês poderiam fazer com ela se vocês tivessem a oportunidade de ter esse segredo nas mãos de vocês. E vocês tiveram. Wendy, você descobriu pelos seus pais e pelos que eles faziam por cuidar de animais e tudo, tanto Cedric como deixa eu ver só o nome dela, Cynthia, né? Cedric, né, seu pai, e Cynthia, sua mãe, eles acabaram se conhecendo ali e por meio dela ser uma aventureira, cuidar de animais fantásticos, explorar diversos lugares, catalogar coisas maravilhosas que ela viu por aí, mas também coisas tensas que aconteciam, né? Coisas caóticas que a magia acabou proporcionando no mundo, enquanto a época onde as pessoas utilizavam ela de qualquer forma. Seu pai ali acabou criando um lugar
um lugarzinho para ele em Barik, que é a cidade de vocês. A sua cidade é uma cidade circular com muitas casinhas assim, no estilo holandês assim, com telhadinhos vermelhos e uma grande torre do relógio no centro da cidade. É ali que você nasceu e cresceu e aprendeu os mistérios e o segredo da magia, que desenhando glifos mágicos com uma tinta mágica você pode mudar o mundo. Nesse continente, cercado por cordilheiras e grandes picos gélidos, onde uma bruma paira por ali, uma grande neblina cobre o grande topo das montanhas, que ao entardecer ela toma mais proporção e no dia ela contempla um céu azul que vocês possam estar deslumbrando ali, mas não por muito tempo. E lá em cima das nuvens, em um outro lado da cordilheira, que é denominado de Hadrik, é esse conjunto de montanhas que forma esse vale onde vocês moram. Esse nome é dado pelos seus ancestrais por uma lenda antiga que é contada, que um dia os primeiros viajantes que ali chegaram avistaram um grande corvo branco sobrevoando o lugar. Para alguns seria um misticismo, algo estranho, talvez um mau presságio. Para outros não, talvez um símbolo de esperança, uma luz que guiava no meio do caminho, no meio da névoa. E essa história vai se modificando e crescendo cada vez mais conforme as pessoas foram chegando, criando seus lares e ali ficando. Então, essa cordilheira ali foi chamada de Cordilheira do Corvo Branco, Hadrik, na língua de vocês. Logo acima foram criados ali uma outra cidade, uma cidade irmã de Barik. Estamos falando de Brisa Alta. É uma cidade que fica basicamente acima da montanha de uma cordilheira, que ela trocou, seus pisos de tijolos e estradas por escadarias de mármore e algumas pontes que atravessam casas ali, Tem elevações e pranchas onde todo mundo circula ali, atravessa um emaranhado que para alguns é uma coisa inédita, mas para eles é o dia a dia. E não só isso, que o vento que sopra naquela região foi transformada em como um transporte, como uma grande parceira do dia a dia da cidade de Brisa Alta. Essa cidade que eles começaram a utilizar de magia e de um objeto inusitado para alguns, mas de grande parceria para outros. Isso eu estou falando das folhas ventais, que são umas folhas grandes, assim, como se fossem grandes pranchas ou barcos que despencam de uma grande planta que fica acima das cordilheiras. Quando essa planta ela cresce e troca suas mudas, troca suas folhas, quando troca as estações, essas folhas elas são utilizadas para propriedades mágicas, são utilizadas para o transporte ali e a locomoção. Alguns transformam isso como esporte, outros como uma profissão e outros mesmo só querem passear um pouco por aí. Aqui, a nossa história, a gente vai falar um pouco sobre o Wendy e sobre o Koi. E eu gostaria que a nossa querida Rai, conhecida como Super, possa descrever um pouquinho sobre a Wendy pra gente. Muito boa noite, muito obrigado por estar participando. E fala um pouquinho sobre a Wendy. E por você também, se quiser falar sobre você, fique à vontade. Vai ser um segredo, eu. Bora. Não conta pra ninguém, gente. Não tá bom. A Wendy, assim como o pai dela, é uma garota bem desajeitada. Ela normalmente gosta muito, assim como foi criada, de criaturas mágicas. Porém, ela tem certa dificuldade para as coisas mágicas porque ela é desastrada.
uma vez ou outra ela tá aí tropeçando nas coisas e fazendo algumas, né? Mas, tirando isso, ela é uma pessoa também bem empenhada nas coisas. Apesar de ter esse defeito de ser desastrada, ela se empenha muito em tentar fazer o seu melhor e tentar ao máximo ajudar as criaturas que vêm do mundo aí, né? Ok. É um trabalho nobre, né? Que nem todos têm o talento de cuidar das criaturas e entendê-las também, né? Às vezes também é importante entender um pouco Além delas. disso, Oi? além disso, temos o companheiro dela, o Tobias, que é esse passarinho, né? Felpudo, que fica sempre com ela. Eu diria Na mais uma verdade, ele é mistura o protagonista. de coelho, esquilo e unicórnio, mas que também consegue voar. Exatamente. Mas na verdade ele é o personagem, né? Eu sou só o coadjuvante. Entendi. Ele é que mexe as cordinhas ali. Exatamente. Ok. Bom, Wendy, você no momento sente frio, daqueles que sai fumacinha da sua boca. Por mais que seus pés tenham 2 ou 3 meias, eles continuam molhados e gelados. Por fora da coberta, às vezes, você se mexer muito à noite, até mesmo cair da cama. Você sente que ainda está escuro, mas por pouco tempo. Uma janela singela abre, vamos dizer, com uma força bem pouca, ao ponto de só abrir uma fresta. Uma abertura suficiente para uma criaturinha passar. E a luz do sol começa o fecho dele começa a caminhar pela sua cama até chegar ao seu rosto. Você vê, né, essa claridade percorrendo seu rosto na hora que você acorda, e de repente ela tem algumas nuances de afastamento, assim, de luz do seu rosto. Parece que alguém está brincando realmente com a luz. Uma patinha assim, ó, fica na frente e sai, na frente e sai. Parece que alguém está tentando te acordar de uma forma mais singela para você não se acidentar. O que você faz? Então, como dito, ela acorda, meio ainda sonolenta, né? Acorda não estando na cama, né? Estando no chão com a coberta, por isso que ela tá sentindo mais frio. Você vê uma silhuetazinha numa mesinha de cabeceira ali, que é a do Tobias. Ele tá ali com a mãozinha na frente do feixe de sol, tirando e colocando assim pro raiozinho e piscando assim nos seus olhos para ver se você acorda. Ela esfrega o ar nos olhos, né? Tentando observar ele, mas ela não enxerga muito bem, né? Então ela fica vendo ele embaçado ainda. Conforme você esfrega o braço, né, esfrega as mãos, os dedos em seus olhos, você vai lentamente abrindo aqueles olhinhos chinesinhos assim, até que você vê o Tobias segurando o seu óculos e tentando colocar no seu rosto, assim. Ele ajeita e ele ajeita ali os óculos e você consegue ver melhor. Aquele carão lilás assim olhando pra você e tal, te dando uma cheiradinha e te encarando ali. Aí ele dá um pulinho, um carinho dele. vê que ele aceita assim, né? Vira a cabecinha assim, deixando você fazer carinho nele. Ele dá um saltinho ali com as suas perninhas de coelho e volta pro lugar onde ele estava, ali perto da janela. E ele fica apontando pra lá. Eu já vou. Ela vai se levantando, colocando o cobertor de volta na cama. Por que eu vim parar no chão mesmo? Você pergunta. Você vê que a porta se abre lentamente assim. De novo dormindo no chão? Eu achava que a cama era mais macia. E é o seu pai na porta.
Ele também usa um óculos, tem um cabelo azul meio bagunçado assim, mais curto. Ele olha pra você e... Filha, de novo caindo da cama? Mas que sono pesado é esse? Você tá tendo pesadelos? Precisa comer menos antes de dormir. E ele... Eu não tô tendo pesadelos, só... Às vezes acontece. Às vezes todo dia? É força do hábito, pai. Ele olha pra Tobias assim. Acho que eu devo colocar um colchão no chão também, não é? E ele olha pro Tobias, Tobias dá tipo uma cenadinha de consentido que ele tá falando. Ela coça a cabeça, ficando um pouco envergonhada com a situação, mas ela dá um sorriso. Né? Talvez seja mais fácil dormir no chão. Bom. O café já tá ficando pronto. Vê se não demora. A sua aula começa cedo, não é? Então. Não demore. Eu não tô atrasada, né? Não. Ainda há tempo. Eu que tô. Eu preciso ver um cliente novo que chegou. O cliente novo que ele diz ele trata os animais como iguais, assim, como se fosse um novo cliente que apareceu ali, mas na verdade é um animalzinho ferido, algo do tipo, que ele vai cuidar. Tá bem. É bom trabalho, pai. E uma bola pra você, filha. Passando com a cabeça e ela vai ali se arrumar. Você vê que, tipo, enquanto isso, o Tobias fica coçando assim, com uma patinha assim atrás da orelha, fica se lambendo um pouco ali, esperando você ficar pronto ali, enquanto você se veste. Ele já tá tomando banho já. Ele vai puxando ali a sua roupinha de maga, de bruxa ali, e por final ele fica segurando o gorrinho, esperando você chegar. Você se veste. Ok. Desculpa. E quando ela pega o gorrinho, ela fala, piada biquinho, ela faz um cafuné dentro de bola. Ele fica felizinho ali. E ele pula no chão ali e vai em direção à porta ali. E fica apontando, sabe? Que nem um cachorro quando pede pra sair assim. Sabe? Tem uns cachorros que eu tenho um exemplo que fazem isso, sabe? Mas ele fica ali apontando ali, porque o café do seu pai é muito bom e geralmente ele prepara alguma coisa pra ele também. Ele tá com fome, coitado. Você vê você abre a porta e você vê um flash passando na sua cabeça. Quando você abre essa porta, você tá em outro lugar. Você tá ali na clínica do seu pai, digamos assim, e numa noite fria, parece uma geada que teve, muita neve em volta, assim, cobrindo todos os telhados ali das casas, e você vê o seu pai segurando assim, né, cheio de neve, todo protegido ali, né, com casaco, gorro e tudo, e uma porta meio que entreaberta batendo ali. Quando você chega, você vê que ele tá segurando um pano, algo enrolado em um pano e colocando sobre uma mesa. E quando você se dá ali, tipo, vendo aquilo, você vê o Tobias. Ele ferido assim numa patinha, talvez uma armadilha ou algo parecido tenha acertado ali uma das patas dele, e ele estava meio inconsciente ali, meio fraco, e o seu pai pega ele. Olha, eu encontrei ele aqui no caminho, está inconsciente. Você quer me ajudar a cuidar dele? Quero sim. E ele fala, bem, então você vai ficar responsável por ele. Você vai alimentá-lo, vai trocar o curativo e, bem, ele pode até, quem sabe, dormir no seu quarto. É sério? Por que não? Ela olha com empolgação. Ok. Até porque ele é um filhote, ele precisa de proteção. Então, se ele tiver uma figura ao lado dele, ele vai se sentir um pouco melhor. Pode deixar, eu
Eu vou cuidar muito bem dele. E ela te dá assim, né? Como se fosse um bebezinho assim segurando, né? Nos lençóis assim. Ele coloca no seu colo assim, né? Pra você segurar. Ela pega como se fosse um bebê mesmo. Você vê tipo esse olhinho Ela dele. tá sorridente olhando pra ele. Você vê ele meio com a boquinha meio aberta assim, dando uma respiradinha ofegante assim, sabe? Ele tá muito indefeso ali, vulnerável assim. Você vê que teu pai faz uma talinha ali na perninha dele. E ele parece que tá dormindo assim, tipo, de cansaço mesmo, de exaustão. Uhum. Passa-se um tempo, né? Você o alimenta, dá todo o cuidado do mundo pra ele ali. Ele começa a melhorar, né? Você vê que ele começa a dar uns saltinhos, correr pela casa, até já fazer uma certa bagunça, pegar suas coisas, correr com as suas roupas, esconder debaixo da cama. Ele começa a fazer umas atrapalhadinhas por ali, roubar alguns biscoitos na cozinha, até chegar um dia em que seu pai chama você para conversar longe dele e fala: bom, filha, ele já tá melhor. Eu estava tentando não te dizer isso, mas o lugar dele não é aqui, você sabe, né? É no bosque com os outros como ele. E ele precisa ir. Eu preciso ir mesmo? Bem, é o certo a se fazer, filha. Eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer de você e nem o que você fez. Quem sabe ele não volta e visita você. Bem, eu sei que isso é o certo. Eu vou sentir falta dele. Eu também. Bom, por mais que ele seja sapeca, eu também vou sentir falta. Mas você sabe que... Bem, eu vou deixar você decidir por conta própria. Eu não quero parecer muito autoritário com isso e tal. Mas, bem, eu vou deixar vocês sozinhos. E ele... Tá bem. Vocês estão tipo no quintal assim, e ele tá ali correndo pra caramba pelo quintal ali, brincando com uma bolinha de pano, alguma coisa do tipo, e teu pai entra na casa. Você vê que ele brinca e tal, ele vê que tu tá paradinha assim. Qual é a sua reação depois dessa informação, olhando pra ele ali brincalhão no jardim? Ela tá olhando pra ele e a expressão, né, quando ele tá brincando, é um leve sorriso. Mas conforme ela vai pensando que ele vai ter que ir embora e talvez ela não veja mais ele, a expressão vai diminuindo e ela vai olhando pra baixo, ficando um pouco mais entristecida. Ele não entende porque você tá daquele jeito, mas ele sente o que você sente. Ele te vê mais tristinha e vai se aproximando assim devagarinho. Você vê que ele não se machucou, mas você vê os olhos dele um pouco marejados olhando pra você. Ele vem tipo patinha por patinha chegando perto, puxa um pouco assim da tua meia e fica te olhando ali. Com isso ela se agacha, senta ali próximo a ele. Então, amiguinho, eu tenho uma notícia pra você. Bem, a gente precisa te levar pra você ficar no bosque junto com os outros iguais seus. Ele olha assim meio triste assim. Ele olha pro bosque assim, né? Escutam barulhos de animais, né? De todos os tipos, assim, pássaros cantando por ali. Um bosque logo na frente ali da sua casa, ali seguindo uma trilha, e olha pra você. Você vê que ele chega a dar 2 passinhos pra aquela direção, mas fica te olhando ali. Bem, você é um ser da natureza, então você precisa ir com ela. Apesar de
de eu verdadeiramente querer que você fique. Você vê que ele, tipo, rola uma lagrimazinha assim. Ele olha pra lá e você vê que ele dá uns trotezinhos assim na tua direção e pula no teu peito, assim, né? Tipo, como se fosse um abraço de despedida ali. Eu abraço ele de volta. Solta aquela lagrimazinha. Não querendo soltar ele mais, mas é necessário. Enquanto seu pai na janela olha ali e fala: eles crescem tão rápido. Queria que você estivesse aqui pra ver isso. E aí, tipo, ele vai caminhando ali. Até a metade do caminho, o Tobias olha pra trás ali, meio ainda sem certeza do que fazer. E você vê que ele continua correndo sem parar, assim, sem olhar pra trás. E ele desaparece ali na tua visão. Passa-se um... Fica um momento ali observando quem indo embora. Você vê que ele vai, tipo, só diminuindo e sumindo entre as folhagens ali. Ele só simplesmente sai. Você sente uma mão no seu ombro ali. Você foi muito corajosa. Você que me ensinou, né? Você levanta. E a mamãe também. Ele, tipo, dá um sorriso emocionado assim pra você, tá? Vamos, precisamos alimentar os cavalos. Eles... O mercador ele já deve partir e eu já liberei eles pra viagem. Tá bem. E vocês vão entrando em casa ali, enquanto brumas e ventos fortes vão flutuando pelo ambiente ali, empurrando folhas, até que uma pousa no nariz de um garotinho cochilando em cima de uma árvore. Coy, nosso amiguinho, jogado pelo Gabs. Gabs, por favor, você pode se apresentar e falar um pouquinho do seu amiguinho Coy? Oi galera, eu sou o Gabs, novamente aí mais uma mesa, felicidades. E bom, vamos lá, hein? Bom, o Coy, ele é um garoto um pouco sonolento e bem tranquilão da vida. Ele é um garotinho que tem como profissão em Brisa Alta ser como se fosse um entregador, um mensageiro, né? E, bom, ele geralmente tá sempre andando por aí, por mais que ele tenha esse emprego de entregar as coisas, ele acaba se perdendo um pouco nos pensamentos, às vezes ele acaba se perdendo em alguma nuvem que tem algum formato muito engraçado. E, bom, por sorte o vento sempre leva ele pro lugar certo na hora certa. E é com isso que ele tá sempre contando no dia a dia. E é com isso que a gente vai contar hoje, junto com os dados, para saber para onde eu vou ser levado. Então, esse é o Coy. Vamos ver como que as coisas se desenrolam neste comecinho. Uma folha cai sobre o seu nariz ali, quase te dando vontade de espirrar ali. Aquela sensação, sabe? Tipo, como se fosse um susto assim, né? Que você toma numa bela soneca que estava tendo ali à tarde depois de fazer uma entrega. E você desperta com isso, né? Tipo, a folha quase entra dentro do seu nariz enquanto você respira. E de repente você se vê em cima de uma árvore ali, encostada ali, né? Sentado num galho ali, com uma bolsa pendurada ali num dos galhos. A sua bolsinha de entregas ali que você carrega com você. Você desperta e você vê o que você vê sempre ali, aquela cidade grandiosa ali, tipo, erguida entre as cordilheiras ali, com grandes árvores retorcidas assim, uma grande neblina que cobre grande parte ali da cidade, da parte da tarde. A manhã é um pouco mais rala assim, um pouco menos espessa, mas é bem comum. É como se vocês realmente estivessem acima das nuvens andando sobre elas. E o que
o Koi faz assim que desperta ali desse susto repentino? Que, cara? É. Eu acordei, recebi o pedido do papai pra entregar. Fui jogado pra cá. Se eu tô aqui, né? Deve ter um motivo. Eu acho que é pra dormir mais um pouco. Ele começa, tipo assim, ele só vira pro outro lado, pega a prancha e coloca como se fosse uma cobertinha, sabe? Uhum. Na hora que você tá engajado a dormir, você vê algumas cutucadas assim em direção a você. Um grande galho assim, uma vara gigante assim. Um senhor fala: "Ei, garoto! Acorda! Tem mais uma entrega!" Não. Sim. Só mais 5 minutinhos. Ele vira pro outro lado. Inacreditável. Como pode um menino tão talentoso e tão preguiçoso? Olha, ele dormiu mesmo. Começa a sair aquela bolinha de sono. Tá ligado? Ei, garoto! Sim, a entrega. Pera aí, me dá um segundo. Ele monta na. Ele, tipo assim, ele só meio que se gira do galho e a folhinha vai descendo lentinho, assim, até o chão, sabe? Uhum. Ele pousa ali. Qual é a entrega? Bem, essa entrega é importante. Você tem que levar para Barik. Só tome cuidado. Hoje o tempo não está muito bonito. E, essa encomenda deve ser entregue a um representante do comércio ali. É uma carga frágil. Se você puder evitar acidentes. Como não tenho nenhum entregador nesse horário, você bem parece estar disponível. Talvez eu arrisque entregar esse pacote para você com muito pesar. Ele fala muito rápido, você quase não entende. Entregar isso lá em Barik. Entregar. Sim, eu trabalho com entregas. Pacote, garoto, entrega. Koi, bom dia. Ele pega o pacote. E o que eu vou fazendo? Relaxa, tio. O vento vai guiar. Ele sempre Sua entrega guia. tá certa. Sim. Esse é o nosso lema. Lema bonito. É uma parte, um trecho do hino de Brisa Alta. Sim, definitivamente. É minha parte favorita. Pode crer. Pode crer. Pode deixar, tio. Eu vou entregar lá em Barik. Eu acho que você, se tivesse já saído, já tava lá. Claro. É só um contratempo. Mas eu tô indo, tá? Tá bem. Valeu, tio. Você chega lá hoje, não chega? Chego. Pode deixar. Afinal, a gente cai em qualquer lugar, né? Tá bem. Eu posso até cair, mas sem encomenda não. Pode deixar com o Koi. Eu vou saindo com a folhinha assim embaixo do braço, como se fosse surfista mesmo. A caixa no outro. Tá bom. Boa viagem. Ele, tipo, olha assim ao redor, né? Vê do alto da montanha aquela vista como se fosse um mar de ondas de nuvem, né? Caramba. Você vê pelo movimento, né, do vento, essa circulação como se fosse realmente um mar, assim. Você consegue perceber, né? Tem uma sensibilidade maior de ver esse movimento das correntes, assim. Cara, hoje o céu tá pra peixe, hein? Coisa bonita. Ele começa a olhar pro redor. Mas onde que era a brisa? Era Barik mesmo? Acho que é pra lá. Não é não? Já sei. Ele pega a folha, sabe?
meio que dá uma levantadinha e ele vê pra onde que o vento tá soprando. E ele vai seguir, tipo, pra aquela direção. Ah, é pra cá, pode crer. Você vê que tipo tá um pouco congestionado o dia, né? Você já vê pessoas passando e transitando ali por folhas assim. Olha lá o dorminhoco! Ei, Koi! Cuidado pra não bater na parede! Outros anos. Relaxa, tia. Você sabe que o vento leva a gente pra onde quer ir, né? Eu já vi. Esse menino já ficou 2 dias dormindo numa folha e não voltou pra casa. Eu gosto tanto daqui, é tão confortável. Como alguém deixa ele ser entregador? Eu sou o melhor entregador dessa cidade. Olha como o pessoal gosta de mim. E aí... Ele é terrível! Ele tá mostrando pra uma pessoa aleatória. Esse moleque não tem jeito! Só nascendo de novo! Olha pelo lado bom. Agora você não tem uma encomenda, você tem 2. Dizem que a tempestade de raios acertou ele e ele acende desde então. Eu vou, começar a olhar assim pra onde que era Barik. Bom, deve ser pra baixo, né? Tudo é pra baixo. Então, não tem muito mistério. Bom, vamos lá, o Surf. Ele pega a folha. Ele começa meio que dar uma chacoalhada no ar até ver que ela dá uma estabilizada. E ele sobe em cima. Ok, você vai normal, tipo surfista mesmo. Você leva ela na mão assim, vai chegando perto da nuvem e salta. Nisso que você salta e segura ali a folha, você vai remando que nem ele mesmo, surfista no começo ali da marolinha. Você se apoia assim e vai com as mãozinhas dando aquelas batidinhas assim, até tu ver uma corrente maior assim, mais à frente das nuvens. E ali você pega impulso e sobe nela. E você vê que o vento forte começa a soprar ali, ventos de todo lado, e o pessoal, cuidado, moleque! Passa uma folha assim, rentinha assim, sabe? Ele nem percebe, depois de um tempo ele... Ufa! Ele olha assim pra prancha, olha pro mar de nuvens. Acima das nuvens. Para viver o extraordinário, cara. E você assim parte ali então, segue o fluxo de vento que vai te levando ali pra cidade de Barik. Você, depois de alguns minutos, começa a ver, né, toda aquela imensidão debaixo das nuvens ali. Você vê um grande rio que corta o meio ali da cidade, né? Basicamente ele corta, a divisão exata entre os territórios ali de Brizalta e Barik. Você vê outros monumentos e cordilheiras ali que estendidas ali, que fazem um grande cinturão ali em volta, e você vai se aproximando dali, mas de repente o vento muda um pouco. As coisas ali costumam ser realmente meio tensas quando o vento resolve tripudiar um pouco da vida ali, calma e pacífica dali. Você vê que uma rajada contrária começa a vir. Você sente o ar meio mais um pouco úmido assim, algumas nuvens carregadas se aproximando da sua corrente de vento ali que serve para Barik. Você sabe que em nuvens carregadas como essa, geralmente elas quebram essas correntes de vento e acabam jogando você para caminhos mais aleatórios assim. Para algumas pessoas normais ali, os que pilotam ali aquelas folhas, deveriam contornar e voltar até que a tempestade passe. Mas o Koi não. O Koi é o guerreiro. O Koi sabe o que está fazendo sempre, ou pelo menos ele deixa a vida levá-lo por caminhos. O que Koi faz nessa situação? Cara, ele tá vendo que tipo, o vento tá puxando pro outro lado. Daí ele tipo, meio que olha assim pras nuvens ao redor. Então a gente não vai mais pra lá, né? Bom saber. Vamos saber.
Ah, tudo bem. Assim, você sabe que eu tinha um destino, né? Não, mas você tem outra opinião, tudo bem, a gente pode ir pro outro caminho, não tem problema não. Tipo assim, eu não tô indo pro lado errado não, eu só tô chegando pra uma direção mais criativa, né? E ele deixa eu seguir aquela outra lufada. Você vê que as pessoas, é loucura, o que aquele menino tá fazendo? Ele continua no caminho, ele vai se perder. Meu Deus, alguém ajuda ele. Não, a correnteza tá muito forte, não conseguimos chegar até lá. Pobre menino. E você vai tranquilão. Seguindo o vento puxando mais forte. Ah, pode crer, você puxando de novo, né? Você começa a sentir aquela sensação quando alguém puxa a rolha de uma pia e a água escorre. Você vai tipo sendo levado por um leve tufão que circula ali na área e você fica girando por um tempo e você vai meio que perdendo um pouco de estabilidade com a folha ali e vai descendo. Você começa a descer. Quase de bico assim no chão, sabe? Uhum. Você vê que a velocidade está bem alta ali. E as pessoas ficam. Oh! Outras ali correndo da tempestade. Vejam! Olhe no céu! É um pássaro! Não! É uma folha? Assim, pode crer, tá ligado? Às vezes é sobre deixar o vento guiar, mas tá ligado que isso aqui é frágil, né? Eu não sei se ele vai aguentar tanto quanto eu. E esse vento vai te empurrando. Você vai, tipo, tranquilamente. Tranquilamente até quanto, né? Vamos fazer uma primeira rolagem nesse nosso sistema para ver o que acontece. Faça um teste para mim de força. Seria corpo. Força? Vamos lá. Vai ser 2d6, né, mais o seu bônus de força, que seria 3. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu descobrir como que vai pra gente rolar. Tá, você vai aí na aplicação ali. Vai ali em conjurar. Lá embaixo, você vai descendo ali, tem o atributo base. Você vai mudar pra corpo. Aham. E a dificuldade ali vai ser 6. Você bota 6 de dificuldade e você rola o dado. Okay. Vambora. Bom. Perfeito, cara. Você consegue ali, então, fazer uma manobra ali. Descreva como você sai dessa escada. Você vê que é um ciclonezinho assim de vento te impulsiona e te joga pra fora da rota, te fazendo cair assim. Sabe, todo mundo, o que é aquilo? É um avião? É um pássaro? É um meteoro? É uma folha? E algumas pessoas olhando tu meio que caindo assim de bico, sabe? Eu tô, tipo assim, caindo em 90 graus, né? Uhum. E daí, em vez de, tipo assim, eu me desesperar ou tentar colocar a folha, tipo, contra o vento, porque eu sei que a lufada de vento vai fazer eu subir de novo e vai me atrasar, eu só, tipo assim, em vez de eu ficar ali tentando ficar de pé, eu só vou deitar sobre a folha, sabe? E eu vou inclinar só um pouquinho da ponta pra ela ir aos poucos coordenando a ponta com a cauda e fazendo eu voltar a estabilizar, ficando de pé, sabe? Ok. Só tem um problema. Conforme você faz isso, e é perfeito, você já tá meio que baixo demais. E uma figura aparece na sua frente, esbarrando em você, e os dois rolando por um monte de feno que tinha ali perto, num celeiro. Você só sente aquele bololô. Um corpo se mistura com o seu junto com a folha e começa a enrolar, embolando assim, batendo no chão, sabe? Pum, 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 pum. E vocês amortecem essa queda num lugar fofinho. Você tá ali no meio daquele feno todo ali, e quando você passa a mão tentando tirar um pouco daquilo de você, você olha para uma figura ali também toda torta ali no meio daquilo. E
você vê uma menina de olhos esverdeados ali, cabelo azul. Você tá de frente pra Wendy ali, tipo, caído também com ela, assim. Os dois estão, tipo, fazendo anjinho de feno, assim, né? Tipo, Eu vou, tipo, olhando pra ela, eu dou um sorriso. Sua entrega chegou. Pode crer. Que entrega foi essa? mas o que é isso? Ela vai levantando, tentando sair ali do feno, tentar procurar o óculos, que ela não consegue ver nada. Eu giro assim pro lado, eu pego um negócio no meio do feno, fico meio que mexendo com a haste. É uma entrega muito especial. Que bom que ela chegou a tempo, né? Chegou? Sim. Você não tava esperando uma entrega, não. Eu não tava esperando ser derrubada por ela. Ah, isso aí é efeito colateral, cara. Você vê que, tipo, Toma os óculos. o pacote que você pega tá meio crocante, né? Dá um barulho de chocalho dentro dele. Pô, maneiro. Eu não sabia que entregar um chacoalho. Deve ser pra alguma criança. Tem certeza que não é pro seu irmãozinho, não? Ele fica chacoalhando. Eu não tenho mãozinha. Ah, você não tem, não? Não. Você vê que ela tá procurando o óculos aí, tá tirando. Você tateia e consegue encontrar ele depois de um tempo. Não tem quebrado, ela coloca o óculos todo torto. Ele olha pra caixa, eu também não. Espero que não tenha quebrado. Lembrou a entrega? Ah, não. Quebrar a entrega? Não, jamais. Isso aí deve ser efeito sonoro, né? Ele se chacoalha e entrega pra você. Eu não sei se isso é um efeito sonoro. Ela pega a caixa assim, ela olha pra ver se tem algum escrito, né, na caixa. Cara, você vê que tá escrito ali o nome de um homem. Tipo, não é seu pai, provavelmente não é pra vocês. Isso não é pra mim. Você vê esse tipo, Doutor Baldur. Você conhece esse cara aí? Eu não faço ideia de quem é ele. Ela entrega a entrega de novo. Caramba, onde é que eu tô? Os estábulos. Isso aqui é. Onde você veio? Ah, onde que eu vim? Eu vim lá de cima. Conhece? Vila? Conhece Brisalta? Lá é muito maneiro. Já ouvi falar, mas nunca fui pra lá. Pô, você devia ir pra lá. Eu não sei se depois dessa eu ia querer ir. Ah, o problema é quem tá aqui embaixo, né? Lá em cima é só felicidade. Tá bem. Qual que é seu nome? Qual o quê? Qual que é seu nome? Eu sou a Wendy. E o seu? Koi. Tipo assim. Oi. Tá ligado? Tá bem. Eu acho que você pode sair dos estábulos antes que você assuste as outras criaturas. As criaturas já estão todas olhando meio em choque, assim, sabe? Cavalos e outros bichinhos que estão ali estão olhando assim com aquela boca meio aberta, assim. O que é isso? Peraí. Esse estábulo é seu? É do meu pai. Ah, pode crer. Estábulo bonito. Tá bem, vem comigo. Ela vai andando com um pouco de pressa pra tirar dali.
você vê que ele ainda tá deitado, esse tempo todo ele tava, tipo assim, deitado no feno. Cara, eu não tô sentindo minhas pernas. Caramba. Ela vai voltando. Você não consegue levantar? Não, eu consigo sim. É que é estranho sentir a perna o tempo todo, né? Ele levanta. Eu não sei o que isso quer dizer. Pode crer. São palavras ao vento. Ela só corta a cabeça e sai aquela gota de água, sabe? Ele te entrega ali a mão pra você ajudar ele a subir. Ela te ajuda. E quando ela vai te puxar, né, fazer força, ela faz tanta força que ela cai pra trás. Caramba, você tá bem? Ele vai te ajudar a levantar agora. Tô bem. Ela vai levantando e limpando a roupa. Cara, eu não sei o que me atingiu. Eu tava indo tão bem. Bem, eu também não sei, mas como eu disse, vamos saindo. Ela vai dando um empurrãozinho dele pra fora do Pode crer. estado. Tchau, criaturas. Foi um prazer conhecer vocês. Ele vai dando um tchauzinho. A vaquinha, tchau, Júlio! Você vai ali de encontro a encomenda ali. Você vê que o cara fica pasmo ali com a encomenda toda amassada ali, com barulho. Mas o que eu vou fazer com isso? Era um presente da minha esposa, feita de vidro. Relaxa, cara. Um trabalho à mão é muito mais compensador, sabe? Você pode, tipo, ir colando e vai ficar um lindo artesanato. Eu quero meu dinheiro de volta, vou reclamar com eles. Ele bate a porta na tua cara. Cara, eu espero que a carta dele chegue lá em cima. Você tem cola por aí? Eu acho que eu posso entregar uma cola pra ele. Eu não sei se se resolveria. Ajude melhor que nada. É melhor uma cola ao vento do que nenhuma cola ao vento. Tá ligado? Eu acho que você já levou o pacote, né? Não, assim, meu trabalho era entregar, né? Minha parte eu fiz. Agora o que ele vai fazer é com ele. Eu acho que o objetivo de uma entrega é não quebrar o produto. Mas eu não quebrei. O pacote tava ainda inteiro. Mas e o que tava dentro dele? Aí eu não posso abrir, né? É só a pessoa que pode abrir. Como é que eu vou saber o que tá lá dentro se tá quebrado se eu não abrir? Ele tem um ponto. A gente não tem como saber o que tá dentro. E depois disso, uma guerra incessante entre Brisaldo e Barik. Bom, depois de um tempo, o tempo passou depois desse primeiro encontro. Foi o primeiro de muitos. E é assim que nasceu ali uma amizade entre Wendy e Coy. Mas não foi a primeira vez que vocês se viram, né? E nem vai ser a última. Depois de um tempo, vocês, depois das suas experiências, seus primeiros contatos com a magia, no mundo do Witch Hat, a magia é feita desenhando. Mas não somente desenhar em algum lugar com uma tinta comum. É uma tinta mágica que vem de uma árvore prateada, né? Uma árvore mágica com propriedades mágicas ali, que quando ela está morrendo, né? Os galhos dela vão ressecando, é removido e cozinhado. Tem todo um processo ali de refinamento para que ela consiga expelir uma tinta escurecida que tem propriedades mágicas combinadas com os símbolos, os glifos, né, os símbolos mágicos.
eles conseguem conjurar poderes, né? Vocês conseguem fazer a magia. Então, assim, os bruxos, né, depois do grande acordo, como eu disse lá atrás, né, dos 3 grandes bruxos, fizeram um acordo de silêncio ali e de escolha, né, dos sucessores para a magia. O Wendy acaba descobrindo de uma forma. Você quer falar pra gente como você descobriu a magia, Wendy? Oi? Repita a última coisa que travou. Explica pra gente como é que a Wendy descobriu a magia. Então, o pai dela, né, ele, além de eles cuidar de criaturas, eles também se especializam em um tipo de magia. Ele faz magia colocando ela em objetos. E um certo dia, o pai dela decidiu que estava na hora dela aprender também. Então, para ajudar na plantação que ele faz, para plantação para as criaturas que vêm para lá, sabe? Uhum. Ele indicou para ela que ele fazia um tipo de coisa que só algumas pessoas sabiam e que ela também faria parte dessas pessoas. Então ele ensinou para Wendy a como colocar a magia nesses objetos de agricultura para conseguir fazer com que seja mais fácil. E ela aprendeu a partir disso, com uma magia colocada no... Sabe aquele negócio de colocar água nas plantações? Eu esqueci o nome. Sim, tipo um regador de esguichador, né? Um esguichador de água ali, né? Sim. Uhum. Ele ensinou ela a colocar nisso para aumentar a potência, né? E fazer com que colocasse mais potência nas outras plantações e não ficar dependendo de ficar indo toda hora em uma e outra, sabe? Ok. Então ele meio que modernizou com mecanismos mágicos ali, né? Tipo um inventor, assim, né? Exatamente. Ok. Depois disso, né? Dessa sua experimentação da magia, depois de uma conversa, né? De uma longa conversa em um desses dias, ficou de um comum acordo que você seguisse talvez o caminho da magia, que aprendesse mais sobre ela, tanto para você evoluir, né? E quem sabe até seguir o legado do seu pai, fazendo ferramentas mágicas que possam ajudar as pessoas, quanto para você realmente se desenvolver como pessoa ali e ver um pouco fora da caixa, né? Digamos assim. Então ele indicou você para um processo, né? Ao conselho de magia ali, para um bruxo, né? É um bruxo representante ali da cidade, que você fizesse o teste. Eles avaliaram ali, né, algumas coisas que você já fez e indicaram você para fazer sua primeira prova. Ambos fizeram as suas provas ali. Koi, você também quer falar um pouquinho de como você descobriu a magia? Pode ser. Bom, o Koi, né, na vida de entregador dele, ele conheceu bastante gente lá em Grisalta, né, sempre fazendo as entregas, algumas nem tão bem sucedidas, igual a gente viu, outras muito bem sucedidas e no tempo certo, afinal tentou entregar tudo, né? E, bom, nessa dele conhecer as pessoas, ele conheceu uma senhora chamada Nara, que ela apareceu lá em Grisalta em um tempo e começou a se hospedar na hotelaria dos pais do Koi. E conforme ela ia aparecendo lá, os pais sempre pediam para ele entregar as coisas para Nara, já que ela sempre estava no quarto. E com o tempo os dois acabaram se aproximando. Justamente porque o Koi, ele era uma presença que estava sempre ali
mas ele não fazia muitas perguntas, né? Então, de certa forma, acabou criando essa conexão com ela. Afinal, ela estava sempre ocupada, mas muitas das vezes só estudar dá uma sensação de vazio, né? E com essa ligação dos dois, ela acabou criando um certo afeto pelo garoto, mesmo que seja um pouco invisível, né? Ela não transpassasse muito. E quando ele ia, né, entregar a comida no quarto, ele sempre perguntava pra ela, tipo, o que é esses círculos aí? Ela falava, são mapas, são desenhos. Ele, pode crer, maneiro. Então, foi criando essa amizade. Até que certo dia, o Koi tava embaixo de uma árvore, dormindo, e uma folha dessas folhas mentais acabou meio que repousando sobre ele. E quando ele pegou, achou meio estranho, já. Geralmente as folhas têm um dono, então ele ficou segurando aquela folha por um tempo até que o dono chegasse. Mas o dono nunca chegou. Ele começou a ver se tinha algum nome escrito, alguma coisa assim, né? Porque afinal, talvez seja mais uma entrega para ele. E nessa folha tinha como se fosse um símbolo muito maneiro, cara. Pô, era muito da hora. Só que faltava ali um negocinho, um fechamento. Ele meio que dobrou um pouquinho da folha e fez completar aquele símbolo, né? Porque vai que era o nome de alguém, ou a marca de alguém, né? De algum surfista. E do nada bateu um vento, né, nessa folha que levou ele para uma direção aleatória, que coincidentemente era a direção do quarto da Nara. E, bom, ele acabou se acidentando um pouquinho, mas ela na hora percebeu o que tinha acontecido. E ela falou, daqui pra frente você será o meu aluno. Aluno? Aluno do que é? Exatamente, meu aluno. E é isso. E desde então ele foi seguindo essa jornada, né? Sempre quando algumas pessoas aleatórias apareciam no vilarejo, perguntavam quem ele é, o que ele fazia, ele falava que era mensageiro e aluno da Nara. Ele não sabia muito bem definir o que era ser aluno da Nara, mas ele era aluno da Nara, e isso bastava. E foi assim que ele foi descobrindo aos poucos sobre magia. Ela nunca deixava muito específico pra ele, né? Mas ela falava que assim, em qualquer caso, se alguém perguntar, você faz a mesma marca de surfista que você viu na outra folha, beleza? Ele, pode crer. E foi assim que eles descobriram um pouco da magia. Bom, depois de um tempo você é chamado, né, na casa ali de Nara, e ela tinha conversado com seus pais e ela tinha explicado que, por mais que tenha sido uma atrapalhada ali, né, do que aconteceu, que você tinha dom para isso. Você conseguiu replicar um grifo que não é assim tão complexo, mas que uma pessoa trivial não conseguiria fazer assim. Ou seja, você demonstrou um dom para aquilo. Vocês dois, em cenas cortadas assim, né? Tanto a Wendy como o Koi recebem um baú, né? É aberto um baú na frente de vocês. E tanto o Cedric, né, pai da Wendy, quanto a Nara vão falando ali como se fossem duas, ao mesmo tempo explicando a mesma coisa para vocês. Que há um teste que é feito, né, para uma formação de um bruxo, né, para que ele possa trilhar o caminho dos bruxos. Esse teste, né, ele é chamado de as 5 provas, né, tipo do Monte do Corvo Branco. Elas se baseiam, né, um outro nome que dão a ela é Bosfrogak, que quer dizer tipo desafio do Corvo Branco ali, né, tipo as 5 provas que persistem, 5 provas que o bruxo deve fazer para se tornar tanto aceitar um mestre, né? O primeiro desafio você aceita um mestre como seu
tutor ali no caminho bruxo. O segundo, ele te deixa agir como um bruxo em algumas situações junto ao seu mestre, ou seja, você pode estar fazendo missões ao lado dele. E conforme vocês vão passando em outras provações, vocês têm direito a ter acesso à biblioteca dos bruxos, né, numa grande cidade bruxa, onde vocês vão ter direito a ver outros glifos e aprender outras coisas, né? Aumenta o conhecimento de vocês. E a última, e na verdade a quarta, vocês se tornam bruxos formados, ou seja, vocês são livres para fazer suas missões, viajar pelo mundo e usar a magia de forma adequada. No quinto teste, que é o último e mais importante, que também é opcional para quem quer se tornar um bruxo, né, um mestre bruxo, e você tem direito a ter um discípulo com você. Então essas são 5 provações que o bruxo deve passar, né? A gente adaptou aqui, né, para nosso mundinho. Então esses 5 desafios são baseados numa mitologia que eu estudei e trouxe para cá, tanto nórdica como basca. Então tem uma cultura ali europeia envolvendo isso. Então esse Bosch Frogak é esse evento das 5 provas que validam vocês como verdadeiros bruxos. O primeiro, ele se chama A Palavra na Pedra, a Hitza. Então, o que ele significa? Essa prova é bem simples entre aspas. Vocês terão que ir sozinhos seguirem um caminho pela uma cordilheira até chegar ao topo. Lá vocês vão encontrar uma grande pedra, um grande monolito de pedra, onde outros bruxos já chegaram lá e colocaram suas marcas. E vocês também escolheram uma marca, um desenho, né, um símbolo de vocês, que vai ser colocado também naquela pedra assim que vocês chegarem ao topo dela. Esse foi o primeiro desafio bruxo que vocês seguiram. Desde então, vocês não tinham se visto mais. E vocês foram designados para essa prova. Para essa prova, vocês podem levar 3 utensílios comuns seus, né, para você seguir o caminho. Um exemplo, tocha, cobertor, enfim, o que vocês quisessem levar, né, para essa tarefa. E se vocês tiverem algum item mágico, né, se tivessem alguma coisa mágica que vocês pudessem levar, seriam coisas de casa. Tanto seu pai como a Nara, eles entregam para vocês uma bússolazinha com um fragmento de pedra com um formato triangular, onde ele aponta para a direção do monolito. Então é basicamente uma bússolazinha com um fragmento daquela pedra que guiava vocês para o caminho certo. As cordilheiras, elas são um pouco perigosas, né, dependendo do clima, porque a densa neblina que cobre ela em algumas horas fazem os viajantes se perderem, fora alguns obstáculos e alguns encontros aleatórios que podem acontecer. Mas esse é o caminho do bruxo, que não é fácil, né? Então foi um caminho que vocês decidiram seguir e foram orientados para essa missão. E vocês dois partem, né, rumo a ela. Vocês sobem, cada um do seu jeito ali, né? Seguem esse caminho das cordilheiras. Você, Koi, segue o caminho de Brisalta. Em Brisalta você tem um caminho diferente de Barik. Barik você começa mesmo de baixo, seguindo um pouco o rio até chegar na entrada da cordilheira. Você não, você já traça um caminho pelo alto. Como é que o que o Koi leva além das coisas básicas que vocês dois ganharam, tá? Vocês ganharam uma bússola com um fragmento da pedra lá de cima. Vocês receberam uma tochazinha, como se fossem um glifozinho que quando abre 2 tampinhas assim, uma chama acende, como se fosse um lampião. Então vocês ganham uma lupa, um lampião e
como se fosse um cobertor, uma manta térmica, assim. Vocês colocam tipo uma pele de um animal, sabe? Tipo uma pele grossa que ela esquenta por dentro. Com certeza vocês observam que há um glifo dentro desse cobertor. Esses 3 itens são itens mágicos básicos que eles dão a vocês para fazer essa tarefa. E o que a maioria das crianças de Barik e de Brisa Alta recebem para seguir esse caminho. Bom, o seu pai te deseja sorte, Wendy, e a Nara também deseja sorte ao Koi. E vocês seguem rumo a essa montanha. Você, Koi, como você lida com esse caminho? Como o Koi pensa em chegar no topo dessa montanha? Cara, ele tá caminhando, né, dos itens que ele levou. Ele vai estar levando a folha, né, obviamente, a folha mental dele. Ele vai estar levando uma corda resistente com um ganchinho. E o último o último item para ele estar levando junto, eram 3, né? Aham. Até 3, né? Mas... Foi ele tava em dúvida assim o que ele levava. Daí a Nava falou: ó, eu tenho certeza que você vai precisar disso. E daí ela me entregou como se fosse um kitzinho de primeiros socorros. Ele: obrigado, pô, é um ótimo presente de boa sorte. Então esses são os 3 itens. Ele tá tipo levando tudo na mochilinha dele. E daí tipo, conforme ele vai andando, tem muita gente tipo indo pro mesmo caminho ou é só ele? Não, você vê que basicamente é marcado um dia para cada um ir, né? Não, vamos supor, para ter mais uma avaliação maior, né? Tipo, uma pessoa está observando essa tarefa, você não faz ela sozinha, né? Tipo, uma pessoa, um olho vigia ali, um bruxo vai estar observando a trajetória, até porque se caso aconteça alguma coisa mais grave, alguém possa te ajudar. Mas tem uma pessoa que está vendo vocês ali. Vocês não conseguem vê-lo, mas ele observa vocês. Isso é explicado a vocês no início da prova. Beleza. Cara, ele vai caminhando tranquilão, afinal... cara, eu sei que você tá comigo, né? Por que eu vou me sentir sozinho em perigo? Tipo assim, contanto que a Wendy não apareça do nada, qualquer aterrissagem vai ser suave. E daí ele vai caminhando de boa, assim, ele tá bem tranquilo. E ele tá bem sonolento, né? Ele vai pensando: poxa, eu tinha que ser hoje, eu juro, o dia da minha soneca até mais tarde. Qual que era a necessidade de marcar justo hoje? Acho que foi coisa da Nara. Eu acho que foi coisa da Nara. Cara, você nunca teve uma sensação muito assim, mas você pelo menos tá um pouquinho nervoso, um pouquinho seguro ali no meio dessa sonolência toda. Você sente que pelo menos esse caminho você nunca fez ali, né? Tipo, você usa a sua folha para ir voando até lá. Basicamente é o que todos de Brisa Alta fazem. Seguem esse caminho voando em folhas. Só que o caminho realmente ele é mais, vamos dizer, íngreme e perigoso, né? Tipo, você vê que os ventos ali são bem fortes, eles empurram as pessoas para as cordilheiras ali afiadas, né? Então é perigoso. Além os incidentes ali de deslizamentos, né, de neve e tudo mais, é uma areazinha ali que não muito muito boazinha assim. Mas você segue esse caminho aí, enquanto Wendy, você caminha em direção ao topo ali, ao pé da montanha ali, e você vê uma estrada, né, de pedras ali batidas ali, né, por alguns, uma rota ali de mercadores também e de viajantes, até que num trecho você vê que tem uma outra bifurcação ali, um outro caminho, e você, pelo seu mapinha que você recebeu até ali, tem uma seta indicando que você tem que pegar esse caminho que não é o convencional ali dos mercadores. E a sua missão começa ali agora. Você percorre ali por algumas estradinhas de pedra ali, até que elas começam a sumir e você começa a
a bater de frente com um paredão de pedras ali, né? Tipo um lugar mais íngreme. E aí a sua escalada começa. Não só a sua escalada, mas como seus testes. Vamos testar aí, fazendo um teste de escalada. Eu não falei que a Wendy levou, né? Hã? Ah, pode falar, desculpa. Perdão. Então, a Wendy levou, por precaução, um daqueles kits de remédio, sabe? Ervas medicinais. Vai que ela se machuca no processo. Uhum. E diferente do Coy, que levou aquele negócio de escalada, ela vai levar pinos de escalada, que é mais seguro. Boa. Pra colocar na parede e ir segurando, sabe? Sim. Ela vai levar isso. Inclusive uma pergunta. E o Tobias? Dá pra levar o Tobias? Ele tá, Usa meu item Tobias. ele tá ali do teu lado, assim, te apoiando. Depois de um tempinho, é um flashbackzinho, mas ele... Depois eu faço essa cena dele voltando, mas sim, ele tá com você. Ok. Ele é meu terceiro item também. Mas tirando isso, né? E assim, querendo ou não, ele vai te ajudando, tá? Ele te aponta pra um lugar certo onde o pino pode ficar. Ele escala um pouquinho na frente, olha assim. E ele aponta ali pro lugar. Ela escolheu ele em vez do item também. Pô, obrigado, valeu, mano. Caraca, Tobias. Vou dar o meu melhor aqui, Wade. Parceria, tá ligado? Vamos conseguir essa parada aí. Porque ele vai apontando quando você começa a subir. Vamos fazer um testezinho. Escolhe só uma função ali, né? E um objeto só pra poder marcar ali. Mas depois a gente ajuste essa rolagem aí pra sem ser isso. Aí, só você escolher qualquer um, só pra marcar. E aí lá embaixo você vai descendo ali e coloca o atributo corpo. E a dificuldade é 6. E você rola ali 2d6. E a dificuldade é quanto? 6. 6. Ok. Muito bom. Cara, você segue o caminho certinho. Parece que a dica é quente, né? Do Tobias. Ele indica ali pra você. Você coloca o pino no lugar certo. Ele trava perfeitamente. E você consegue subir. Normal, tranquilamente ali. Por um desavisado ali, né? Podia estar escorregando e caindo ali algumas vezes. Mas para você foi preciso. Você sai de uma situação ruim ali, graças ao seu parceirinho. E você consegue ali, aparecem suas mãozinhas assim subindo e saindo desse lugar mais íngreme, voltando para uma outra estrada. Você vê que um vento sopra assim mais forte, gélido ali. Você coloca ali seu mantozinho e segue o caminho meio espiral ali, né? Uns caminhos meio ondulados assim, que vão seguindo até o topo da montanha. Enquanto isso, você, Coy, vai basicamente sua folha ela persiste muito contra o vento. Você vê que as correntes ali são muito instáveis assim, ela quebra num lugar, tipo ondas fortes batendo em pedras ali nos rochedos assim, beirando o mar. Fica aqueles turbilhões, uma coisa meio instável ali que dificulta um pouco e você tem que ter um pulso mais firme ali para seguir esse caminho. Você já se provou capaz de fazer isso uma vez quando teve aquela tempestade e como dizem, né, que depois da tempestade vem a bonança e você consegue fazer amizade, né, com a Indy, ter esse primeiro encontro com ela ali depois desse acidente. Mas agora você está sozinho. Você vê sol branco por toda parte, tanto neblina quanto as montanhas ali, os picos das montanhas que você está sobrevoando ali. Você vê que por um minuto você escuta alguns grunhidos de criaturas que moram por ali, né, que circulam por ali também. E bem, faça um teste de corpo também pra gente ver como é que você estabiliza bem essa folha ali para seguir o seu caminho.
Aí. Era 6, né? Dificuldade. É. Ok. Foi 9. Ok, perfeito. Você vê, né, você sente, né, uma certa dificuldade, né, pelo tempo tá ali desafiando vocês, né, sendo contra ali o caminho de vocês, mas vocês persistem ali, você segura firme a folha, direciona ela como você sempre fez. Parece que é automático na sua cabeça ali o raciocínio de sair dessa situação. E é dito e feito, você consegue ali manobrar bem a folha e consegue sair, né, desse turbilhão todo. Você está começando a ver algo na sua frente, um grande rochedo ali de pedra. Você vê algumas inscrições ali brilhando assim, cada uma com uma cor e um formato diferente. Parece que você está se aproximando ali do lugar. Você vê na bússola ali, aquela bússola começa a brilhar e aquela pedra aponta para aquela direção dos inscritos. E não é diferente com você, Wendy. Conforme você vai entrando numa terra fofa ali, basicamente uma neve fofa, né? Você pisa e o seu pé vai lá no fundo. Algumas vezes você acabou caindo de cara assim, entrando dentro da neve e voltando assim, como se fosse mergulhando. Mas você vê que a bússola brilha e aponta também por um lugar mais acima ali, uma pedra com inscrições brilhando ali bem próximo de você, e aquela ponta que a sua bússola aponta ali seguindo essa direção. Basicamente vocês dois, não, depois de todas essas provações, chegam até o final desse lugar. Vocês avistam ali então, cada um da sua perspectiva, um grande monolito. Ele se mostra ali para vocês e vocês veem que realmente que várias inscrições estão cravejadas naquele ambiente ali, naquela grande pedra. Vocês se aproximam ali e vocês estão vendo isso aqui, ó, que está aparecendo aí para vocês. Essa grande pedra ali com escritas. E, bom, eu queria saber de vocês uma coisa. É como se vocês não tivessem visto uns aos outros ali. Cada um tá de um lado desse monolito, sabe? Você, Wendy, chega ali bem na sua frente, da sua visão de frente ali, né? Você vê esse grande monolito e um espaço ali que você sente que é seu. O que você, no seu estojo ali, né? No seu kit, tem uma pedra, como se fosse um pincel ali pra você, né? E tinta. O que a Wendy colocaria como símbolo pra ela nessa pedra pra marcar a sua validação como bruxa? Ela colocaria, além de fazer parte da história dela, da família dela, uma patinha de... possivelmente a patinha do Tobias. Beleza. Quer fazer bonitinho? Você bota a tintinha assim no pezinho dele, ploc, põe lá assim. Basicamente ela bota a tinta no pé do Tobias, né? Ela olha assim pra eles. Bom, eu e você conseguimos, amigo. Então, nós faremos juntos. Pode crer. Bom, então, enquanto você tá fazendo isso, do outro lado daquilo, né? Vocês veem, tipo, aquele vento forte, gélido, assim, passando, aquela neblina em volta de vocês. Do outro lado da pedra, Koi, o que você desenha ali com seu kit de pintura naquela pedra? Qual símbolo você escreve para marcar a sua confirmação como aprendiz de bruxo? Cara, ele pega a ponta da folha que ele carrega, marca com um pouquinho de tinta e ele usa como se fosse um pincel, sabe? Uhum. E daí ele faz o desenho de uma folha mesmo, ao redor de um círculo, e no centro ele coloca um N, que seria da Nara. Esse é o símbolo dele ali. Representante. Ao mesmo tempo, em telas separadas,
Vocês riscam seus símbolos ali e vocês veem que um brilho começa a emanar dele. E esse brilho começa a cobrir todo o desenho de vocês, ativando aquele símbolo. E vocês veem que aquilo vai meio que se espalhando assim, se conectando aos outros símbolos, até que todos brilham por igual ali, junto com o seu, validando vocês agora como aprendizes de bruxo. Qual é a sensação de vocês vendo isso, assim, né? Essa coisa mágica acontecendo ali, né? Tipo, essa realização de uma nova... De um novo capítulo na história de vocês ali, né? Vocês deslumbrando isso naquela paisagem. Vocês veem que um pôr do sol vai clareando ali, né? Tipo, vai abrindo um pouco aquela visão turva. E de repente vocês estão não só vendo o monolito, mas se vendo também ali naquele lugar. E aqueles símbolos validando vocês ali. Qual é a sensação do Coy e da Wendy aí nessa situação? Pode falar primeiro. Então, ao mesmo tempo que a Wendy vai fazer isso, ela tá ansiosa, meio insegura, né? Com o fator de que vai vir novas coisas pra ela, novas coisas que ela ainda precisa entender. Ela parece feliz com o fator de estar mais perto do seu objetivo. Então ela demonstra um leve sorriso no rosto, olhando para aquilo, admirada, vendo aqueles símbolos e notando o que ela acabou de realizar junto com o Tobias. Você vê que perto do símbolo de vocês é gravado na pedra o nome de vocês. Você vê que logo abaixo assim vai aparecendo um risco assim, Wendy. E no Coy é a mesma coisa. Atravessa do seu símbolo assim, escorre uma gota, né, de tinta e escreve o seu nome embaixo. E vocês conseguem se ver ali também. Vocês não estavam um contra o outro. Na verdade, vocês estavam quase um do lado do outro, olhando para o mesmo monolito ali, um pouco afastado assim, um dos dois, mas na mesma direção ali. Vocês depois acabam se vendo ali nesse lugar. Mas o que o Coy sente quando ele sente essa validação também? Cara, é uma mistura estranha entre empolgação, medo e, sei lá, incredulidade. E, tipo assim, tá meio incrédulo, tá ligado? Uhum. Porque naquele momento a magia que parecia algo tão distante, né, que era algo reservado para as pessoas especiais, acabou se descobrindo nele também, né? Então, toda aquela empolgação e medo do desconhecido, ao mesmo tempo que parece que tudo fazia ele ser levado para aquele momento, meio que sincroniza ali. E isso deixa ele feliz e com uma pergunta na cabeça, que é: será que toda essa responsabilidade de ser um mago aprendiz, ela vem com uma pausa pro cochilo ou é só responsabilidade mesmo? Pô, como é que eu vou encaixar isso na minha grade? Não acredito que vou ter que diminuir 1 hora de sono só pra cuidar disso daqui. Fala sério. Mas bom, tá valendo, né? Se eu cheguei até aqui é porque alguém me levou pra cá. Fica um silêncio absoluto agora, assim, aquele momento de pensamento. E de repente, realmente vocês agora se veem. Você sente uma presença ali do lado, assim, vocês dão aquela leve olhadinha pro lado e vocês estão se vendo ali agora. Nisso ela tomou um leve susto, né? Porque do nada apareceu o Coy ali, ela olha assim, é você. Eu olho pra ela, faço sinalzinho de paz. Peixe, e aí? Pelo menos é você. Você chegou aqui. Peraí, o Tobias também veio? Qual é, Tobias? É meu parceiro. Tudo bem, maninha? Como que você tá?
Você Tu vê que cresceu? ele fica. Não gosta muito. Ele dá um tapa, tira a mão de mim. Caramba, você parece pior que a tempestade que eu peguei antes. Ele fica meio. Tu vê que fica meio. O pelinho dele fica meio oriçado assim daqui. Não é pra tanto, né? É, Ele é o azar em pessoa. Ele vai trazer a ruína. Caraca! Esse cara tá meio grosso, né? Foge, Wade! Esse ano tava Caramba, ele tá tão de boa, né? Tão fofinho. ciumento. E aí, Wade, como que você tá? Foi de boa subir pra cá? Claro que foi. E pra você? Foi de boa também. Eu achei que eu tava indo pra lá, ó. Daí ele aponta pra uma colina com um arco-íris no final. Eu achei que ia ser pra lá, mas daí meio que trocou de direção. Eu só aceitei. Me admira que você não tenha se perdido no caminho. Eu não tenho que me preocupar com o caminho, se ele sempre me encontra, né? Eu sempre digo pra você que não é bem assim. Mas eu sempre... Muitas vezes eu tive que entrar no seu caminho pra você não ir no caminho errado. Olha, às vezes é só um contratempo com um atalho bem diferente. Mas foi assim que a gente virou amigo, né? Você tem um pouco de razão, mas não totalmente. Já basta. E aí, como que você... pera aí, você fez a marca com o pé do Tobias? Maneiro. Afinal a gente fez isso junto. Pô, muito bacana isso aí. A parceria dos seis é muito massa. E o que significa o seu? Ah, meu? Eu sei Bom, que tem uma folha, que eu já às vezes... imagino. Mas o que é essa daqui? Essa aí é a minha professora, a Nara. Eu virei aprendiz dela. Eu acho que eu esqueci de te mandar a carta, né? Eu acho que você ficou dormindo em vez de me mandar. Talvez. Isso é meio que 90% do meu dia. Mas agora eu vou ter que ter outros planos, né? Tipo assim, talvez seja 80% do meu dia. Bom, agora que eu sei que você passou também, talvez a gente possa se ajudar, né? Com certeza. Tipo assim, o que a gente vai fazer agora? Eu só sei que eu tinha que subir pra cá, colocar um negocinho aqui e já era. Agora a gente tem que voltar. Voltar? Caramba. Ou você quer ficar aqui pra sempre? Não, ficar aqui é meio... Assim, a vista é bonita, né? Ele olha assim pro horizonte com as montanhas. Mas eu não acho que a gente vai morar aqui. Não, aqui também é meio frio. Meio... Assim, eu tenho uma folha, né? Posso me cobrir, mas você... Eu acho que o Tobias é muito pequeno. Mas bora descer. Você quer uma carona? Eu não sei se eu quero. Qual foi? Mas de boa, já fiz isso várias vezes. A menos que seu nome seja encomenda, tá tranquilo. Caralho. O que você quer dizer com isso? Nada não. Eu sabia, vambora. Eu conheço o atalho. Eu tô com medo desse atalho. É aquele que você sabe. Eu acho que se eu subir aí eu vou morrer. Não, que isso? Você não Aqui tem é- cuidado nenhum com isso. Claro que eu tenho. Falei isso faz entregas. Olha pra mim, você acha que eu já quebrei algumas antes? Sim. Não, aquilo lá foi quase um osso quebrado. Mas você se machucou. Eu não quero me machucar. Sabe por quê? Tá bem que eu tropeço às vezes, mas não de uma folha. No meio do ar. Olha pelo lado bom. Você nunca tropeçou com uma folha, tá ligado? Ou seja, isso tem
100% de chances de você não tropeçar na folha. Afinal, é que vai estar comandando a folha. Eu e o vento. Isso não faz sentido, Koi. Oi, vento. ele faz tudo assim pra não me... Bom, mas a gente pode descer também. Tipo assim, ele olha assim pro penhasco. Se você quiser descer de pé em pé, tá tranquilo também. Eu só olho pro penhasco. É um pouco alto, né? Pensa assim, descer comigo é uma vez só. Descer pelo penhasco, você vai ter que colocar pé após pé. É tipo assim, é mais chance de... Tá ligado? Os dois têm risco de descer de uma vez só. A vida, eu gosto de pensar que a vida é igual o vento. É só isso isso? mesmo, é só isso mesmo. O Tobias pega pelo teu pescoço ali da gola ali. Ô mulher, tu vai fazer que nem encomenda, tu vai descer toda quebrada. Ele monta ali na folha e você vê que ele... Na folha, que geralmente ele aparecia lá, né, não tinha um símbolo, mas dessa vez tem um símbolo de movimento ali. Que falta só ser completado. Ele pode ter certeza que eu sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Eu vou me arrepender muito disso. Ai, Tobias, qualquer isso. coisa, dá um cascudo nele. Pode deixar. Tranquilo, a Nara me entregou várias coisas interessantes. Tipo isso aqui, ele puxa um kit de primeiro socorro. Você pode ver, ó. Eu já tô me arrependendo, eu ainda nem subi. Se tu ver, ó, ele tá cheio, ou seja, eu sei o que eu tô fazendo. Eu não tenho tanta certeza disso. E você está Mas certa eu disso. Eu quero sair logo daqui. Pô, sobe aí. Ela vai subir com o maior cuidado, lentamente, posicionando na folha. Esse bagulho não é seguro, não. Seguro não, Relaxa que a gente Tradução tá em tempo. simuloso. Essa linguagem a gente conhece, né? Tempo ali, ó. Instantânea em tradução, gente. Igual o anime, tá ligado? O bichinho fica. E daí tem a legenda. né? O que está fazendo? Não faça isso. Disse Tobias. Bom, você então dá a mão a ele ali. No começo você fica um pouco insegura ali com a estabilidade da folha, mas conforme vocês vão ali se aconchegando nela, ela vai se moldando ali com o peso de vocês. E vocês vão descendo num lindo céu laranja assim que preenche vocês ali enquanto vocês descem em direção à cidade. Vocês veem que há muitas pessoas esperando vocês nesse lugar. É um lugar um pouco... não é embarque e nem brisa alta. É um lugar onde tem uma paragem de aventureiros ali, descanso e tal. O lugar fica, às vezes, livre, né? Então, alguns bruxos ali se reuniram ali para receber vocês de volta. Não somente vocês, mas outras crianças que também fizeram a prova. Mas isso vai ficar para uma próxima aventura, para uma próxima história, talvez um próximo episódio, pois a gente encerra Witch Hat Atelier por aqui hoje com essa historinha, essa introdução de Wendy e Koi desse mundo, desse universo. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz e honrado de estar narrando isso para vocês, a gente ter conseguido aí essa brecha de tempo para a gente fazer isso. E para você que está assistindo isso aqui, logo vai estar no YouTube. A gente vai trazer uma minissériezinha para vocês aí sobre esse universo. E espero que vocês gostem. E fiquem aí porque vai ter mais com certeza. Somos a Up RPG e trazemos aí nossos animes favoritos, trazendo um pouco desse universo para cá, né, pro RPG, para que a gente
possa também colocar um pouquinho, né, da nossa magia, dos nossos personagens nesses universos também, e sentir um pouquinho dessa emoção de estar naquele lugar, né? Como a gente sempre quis, né? A gente vê um anime e dá vontade, né, de estar lá. Pô, se eu fosse ele eu fazia aquilo. Agora você tem a chance também de estar se aventurando com a gente aqui, que a gente vai trazer muito mais novidades aí como essa. E fica com a gente aí nas nossas mídias aí, pode seguir a gente aí no nosso YouTube, tem TikTok, Facebook, Instagram, enfim, fique à vontade para nos seguir e dar essa força e fazer parte dessa comunidade também, né, do nosso Discord e tudo mais. Então, muito obrigado, galera, tamo junto, foi muito gostosinho jogar esse joguinho com vocês, e vou pedir que vocês tenham suas considerações aí, se quiser despedir da galera, falar alguma coisa. Deixo a palavra à nossa querida Wendy, depois ao Koi. Foi muito legal, divertido jogar, principalmente com o Gabs aqui. Os personagens realmente pareceram muito bonitos, né? E espero ter uma próxima. Cara, eu, curti demais, achei muito engraçado. Eu acho que é a primeira vez que eu tô interpretando assim, um personagem vibe Koi da vida. Tá sendo engraçado demais. E as interações que eu tive com a Wendy também foi muito massa. Achei que os dois combinaram bastante. O Tobias tem uma personalidade incrível. Ele é foda demais. E o mundo, cara, foi construído bonitinho, tem muita história pra ser contada, com certeza vai ter mais episódios e eu tô ansioso pra descobrir até onde o vento vai me levar, tá ligado? É isso, gente. Obrigado aí por tudo e até a próxima. Valeu, galera, então. Até uma próxima também, galera. Me desperta aqui, Geek, mestre aqui da UP RPG, e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. Valeu! Valeu! Pausa. O sol rabisca o céu azul, carregando cores além do horizonte. Deixa o vento me contar pra onde ir. Surfando em correntes que só eu vi. Não preciso de mapa pra seguir. Só de coragem pra partir. Passando por borrões eu vou correr, pois sei exatamente o que preciso ser. Venha comigo pintar o luar, dançar sem parar nessa mistura de aquarelas. Traçar, trilhar e rabiscar o destino que vou tracejar. Só pra mim ainda existem cores pra sentir quando o vento estiver afim.